Oi gente, o vídeo de hoje vai ser uma preparação para os pais que vão receber as crianças para ficar em casa o dia inteiro curtindo as férias. E hoje nós vamos fazer um especial da Casa Segura. Sabe com quem? Oi Marcelo! Tudo bem? O Marcelo é enfermeiro, trabalha na Cruz Vermelha, trabalhou no SAMU. 7 aninhos. 7 aninhos no SAMU e vai ensinar hoje pra gente como deixar a sua casa segura para receber as crianças nas férias, não é isso, Marcelo? Exatamente. E o tempo inteiro tá segura, Sim. né? Não só nas férias. Não só nas férias, o tempo todo. Porque a gente sabe que a nossa casa, né, é uma grande armadilha aí para esses pequenininhos. Mostra pra gente? Claro. Voltamos daqui a pouquinho. Chegar. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Marcelo vai ensinar pra gente hoje sobre a Casa Segura, que inclusive é um projeto da Cruz Vermelha, né, Marcelo? Sim, é um projeto da Cruz Vermelha, onde a gente leva essa casa para as praças, para as escolas, né, leva essa casa nos ambientes empresariais, nos ambientes industriais, para mostrar exatamente para o adulto quais são os riscos que essas crianças correm dentro do ambiente doméstico. Que a maioria dos acidentes que são registrados hoje, né, no serviço de emergência, grande parte desses acidentes são, né, cometidos fatalmente no próprio ambiente domiciliar. E aqui, na verdade, a gente está trazendo vocês, né, te convidei para fazer essa visita, exatamente para mostrar algumas condições que a gente pode evitar, né, em torno do ambiente que a gente vive. Para vocês da Mão Amor que estão aqui assistindo, nós estamos numa casa real, para ficar o mais real possível. A casa da Nath. A casa da Nath. Nath, beijo pelo empréstimo da casa pra gente gravar. E Marcelo, você pode percorrer a casa mostrando para os pais quais são os perigos, os detalhes que eles têm que prestar atenção, por favor? Com certeza. A gente de hoje vai sair aqui pela sala. Chegamos agora. Tudo bem. O que nós precisamos observar na sala? Então aqui na sala a gente observa, né, que é uma sala que não é muito grande, né, mas aqui está cheia de plantinhas, né? Então a gente tem aqui algumas plantinhas, tem aqui como ninguém pode, tem mais uma aqui que é um arbusto, só que elas estão todas na altura muito baixa. Né? Então para a criança que está começando a engatinhar, a caminhar, a gente vai ver que isso aqui já é um problema, porque ela pode escorar, né, nessas estruturas que estão servindo de suporte e o vaso pode vir em cima da criança. Né? Essa é a primeira condição, seria a própria queda. A outra condição seria a condição do envenenamento. Que se a gente coloca, por exemplo, né, uma planta venenosa ou uma planta, um arbusto que porventura possa provocar algum tipo de intoxicação, ela pode pegar essa plantinha e pode colocar na boca e pode se intoxicar. Até porque é comum a todas as crianças a fase oral, né? Exatamente. Então, nos primeiros anos, tudo que reconhece leva para a boquinha. Pode colocar na boca. Certo. Né? Aqui no sofá a gente tem os riscos de queda, né? Então a gente nunca deixa a criança sozinha, né? Sempre sob orientação, porque ela tem o senso de alpinista, que a gente fala. Então ela vai querer subir no sofá, do sofá ela vai querer subir na cabeceira do sofá e lá de cima, às vezes ela pode, né, associar com sua imaginação, com os desenhos que ela sente que ela pode voar, uma coisa do tipo, tentar saltar lá de cima, aqui embaixo e provocar um acidente. Ou até um desequilíbrio mesmo. Até mesmo desequilíbrio, ela cair, rolar, bater a cabeça no chão, coisa desse tipo. Tá ótimo. Né? Então no sofá a gente tem que ficar bem atento. E em cima do sofá o que a gente está vendo? Olha só, a gente tem várias coisas em cima desse sofá. Né? A gente está vendo aqui um telefone que está carregando, então a gente tem um risco aqui da, né, energia elétrica. Por exemplo, se o cabo, né, o telefone não estiver sendo carregado, ela pode pegar esse cabo e colocar na boca. Né? Ele está ligado na fonte elétrica ali atrás. Né? A gente está vendo também os controles remotos aqui né, tanto da televisão quanto aqui do aparelho de som. E o risco maior às vezes é ele tirar essa pilha, conseguir tirar, ou às vezes o aparelho, né, o controle é muito velho e ele está sem a parte que vai proteger a pilha, ele tirar essa pilha, colocar essa pilha na boca, ele corre o risco tanto de engolir ou até mesmo de fazer uma destruição. Tá? Outra condição também vai ser a bolsa da mulher, né? A bolsa de mulher aqui. Então o que a gente sabe? Que a mulher carrega a casa e a bolsa. Com certeza, apoiado. Então se essa criança ela puxa essa bolsa, ela pode cair se tiver algum comprimido, algum medicamento, alguma maquiagem, algum produto
né, que ela utiliza, né, acetona, alguma lixa, algum objeto pontiagudo, um bico de pato, seja o que for, essa criança pode usar esse instrumento como se fosse um mecanismo. Se estivesse brincando, porque ele vai usar a imaginação. E aí pode machucar o olho. Ele pode machucar o olho, pode colocar na boca, pode colocar na orelha. Né? Então tudo isso aí é um risco pra gente. Aqui também a gente está vendo a televisão um pouco mais baixa. E a própria condição dela tentar escalar esse móvel e a cair, né, o dispositivo. E às vezes a TV cai em cima cai da em cima criança. dela, né? Esse aqui é a TV um pouco mais antiga, bem pesado, então ela pode até machucar aí essa criança. E aqui do outro lado da sala, o que a gente consegue ver? Né? A mesinha, que normalmente ela fica no cantinho. Às vezes a criança, ou tem um irmãozinho um pouquinho mais velho ou mais jovem, né? A gente está vendo que os brinquedos são bastante pequenininhos, tá vendo? Uma bolsinha minúscula. Tem, que isso aqui para fazer a obstrução é muito fácil. Carrinho. Né? Então a gente está vendo pequenos brinquedos, então a gente sempre orienta a mãe a fazer o quê? Né? Escolher o brinquedo de acordo com a faixa etária da criança. Então é importante que essa mãe entenda a condição de, às vezes não é o desejo da criança ter aquele brinquedo, porque não é compatível com a idade dela. Então a gente vai ver que muito a mãe às vezes, né, entende a condição da indicação da faixa etária, que está indicado na embalagem, só que aí tem um irmãozinho que é mais velho, que tem um brinquedo que tem umas peças menores. Aí ele vai e brinca, deixa, né, em cima do móvel, coisa do tipo, a criança pode pegar e fazer uma obstrução. Né? Então é interessante que essa mãe fique sempre atenta à faixa etária de cada brinquedo que ela compra, acompanhando a faixa etária que o filho dela se encontra naquele momento. E se o irmãozinho mais velho tiver numa faixa etária que pode ter um brinquedo miúdo, mas se tiver um outro bem menorzinho, um outro evitar de deixar igual a gente, né, viu aqui, né, totalmente espalhado em cima da sala. Sem contar que aqui também a gente está vendo alguns comprimidos, tá vendo? Às vezes até no lugar errado. Normalmente comprimido a gente vai deixar acessíveis totalmente, aqui, né? Se uma criança ela pega isso aqui, ela vai achar que é o quê? Que é uma balinha. Né? Então automaticamente ela vai associar que é bala. E ainda é macia, né? E é macia. Igual balinha mesmo. Exatamente. Então ela vai querer colocar isso aqui colorida na boca. Colorida, né? Vai fazer a atração dessa criança. Então o que a gente vai observar? Que esses medicamentos, o ideal, né, o condicionamento adequado vai ser o quê? Numa caixa mais ventilada, né, de preferência longe da umidade, então nada de guardar medicamento. Nada de guardar medicação no banheiro. Né? Então você vai deixar cozinha. Ou na cozinha. Né? Pega o medicamento, coloca numa caixa mais arejada, coloca, né, numa prateleira dentro do guarda-roupa, pode também não bata muita luz, né, senão pode alterar a composição desse medicamento. Tá? Então o ideal é fazer o condicionamento correto aí dessas medicações. Longe do acesso de longe criança. do acesso de criança. Então a gente tem que pensar que a criança vai achar que aquilo ali vai ser, né, alguma bola que ela pode pegar e colocar na boca. Tá? E continuando aqui, a gente está vendo a janela. Quais são os riscos que a gente consegue ver nessa estrutura? Primeiro, né, essa grade ela serve de suporte para a criança, né, conseguir apoiar e subir na janela. E o risco maior está onde? Ó? Lá fora. Né? Não tem aqui uma rede de proteção em nenhuma grade. Né? E a gente vai ver que essa criança, se tiver algum móvel, a mesinha estiver aqui muito a gente próxima, pode arrastar a mesinha, ó. Que a criança, aquela síndrome do alpinista que ela tem, né? Ela vai querer subir aqui em cima, vai projetar e pode cair lá embaixo, né? Então aqui é um risco que também é iminente, tá ok? Então se eu moro num apartamento, moro no prédio, o ideal é que tenha aquela, né, rede de proteção, ou então eu tenho uma grade que vai fazer a proteção aqui dessa janela. Esse aí seria o mais indicado. O mais indicado, mas tem que haver essa proteção, tem né? que haver proteção. Tá, ok? À medida que a criança for crescendo, ela vai entendendo os perigos que ela também vai correndo. Que isso até é um desenvolvimento cerebral da criança, né? Antes disso, a mãe que estiver pensando, não, mas eu explico pro meu filho que ele não pode fazer. Gente, dependendo da idade, a criança ainda não consegue, pelo próprio desenvolvimento cerebral dela, causa e consequência. Então você tá falando que não é para subir e ficar próximo da janela, ela tá entendendo blá 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 blá. Exatamente. Igual o Charlie Brown, né? A turma do Charlie Brown. Ela vai mais tarde entender que se ela subir, ela pode cair, porque pode até então ela não tem esse conhecimento. Então ela não tem essa noção. Então, e é um minuto que você vai ali, quando a criança você volta, já aconteceu um acidente. Né? Se não tem grade, então manter a janela literalmente trancada. Né? Literalmente trancada. Para evitar a possibilidade de acidente que essa criança. Ele sabe o mecanismo de função, é só empurrar. Então não tem problema. Essa aqui, por exemplo, como é que você trava, né? Essa aqui ela não consegue travar. E travar mesmo a janela para a criança não conseguir empurrar sozinha. Agora, aí, uma vez travada, a criança não vai conseguir, ou então coloca a tela, para não acontecer nenhum acidente. Exatamente.
Bom, e pra gente fechar aqui na sala então, a gente vai falar de um grande vilão que não é só para criança, mas também para idosos, para alguns adultos, que é o tapete. Né? Então o tapete, às vezes, quando não é um tapete que ele adere, né, de maneira adequada no chão, a gente corre o risco de sofrer as quedas. Né? E a criança, a gente vai ver que as quedas da criança fatalmente vão fazer com que ela imediatamente, no momento da queda da cabeça, vai de encontro ao solo primeiro. É porque a gente sabe que o centro de gravidade da criança, né, é diferente. E normalmente ela tende a pesar um pouco mais em relação ao restante da estrutura corporal. Então, normalmente, quando ela tropeça no tapete, a primeira coisa que vai bater no chão vai ser a cabeça. Né? Aí vai ser aquele desespero danado. E o narizinho também vai Ou bater. o nariz, pode sangrar o nariz, pode, se tiver dentinho, né, pode fraturar o dentinho, pode ter evolução do dente. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Né? Se eu tenho criança em casa, mas deu que não tem tapete. Assim como também se eu tiver idoso em casa, mas deu que não tem tapete. E o tapete tem uma outra questão também que você explicou, né, Marcela? A questão das bronquites asmáticas. Se for uma criança que tem, né, alguma doença já, né, alguma doença de base, alguma alergia respiratória, né, asma ou bronquite, a gente vai ver que tanto o tapete quanto, né, as coxas para fazer o enfeite de sofá, isso aí vai ser um abrigo de ácaro. Né? E se a criança ela pode, dentro da possibilidade, desencadear uma crise asmática, uma crise de bronquite, né? Até alguma alteração respiratória. Então seria aí uma outra ou uma segunda condição em relação, às vezes, a esses artifícios aí que a gente tem de decoração no ambiente da sala. Gente, existem decorações maravilhosas que não envolvam tapetes e babados e cortinas e tudo enquanto é que promove uma família muito mais saudável e uma economia para o bolso. Sim, né? Você vai economizar de medicações e plano de saúde. Né? Se você tirar o tapete da sala e a cortina, você consegue resolver o problema. Exatamente. E uma boa limpeza. E uma boa limpeza na casa. Resolve o problema. Resolve o problema. Fantástico. Ok. Então aqui a gente também está vendo, né, o interruptor, que é onde a criança normalmente ela pode fazer o quê? Pode projetar o dedo, pegar algum objeto de metal, introduzir aqui dentro desse interruptor e provocar o acidente aí que vai ser o choque elétrico. Né? A gente sabe que a consequência do choque elétrico vai ser tanto as queimaduras como a principal emergência que vai ser a parada cardiorrespiratória. O ideal então é você comprar os dispositivos de proteção de tomada, né, que vende aí a preço bem baratinho, em qualquer depósito você consegue comprar e fazer a proteção. E a criança fica protegida, né, de enfiar o dedo ou enfiar qualquer outro objeto aí dentro dos buraquinhos aí, né, das tomadas que está dentro da sua residência. Tá? Também tomar muito cuidado com o fio, né? Fazer com que eles estejam bem embutidos, né, bem alinhados, de preferência não à vista igual a gente está vendo aqui. Porque ela pode morder, pode colocar na boca, sem contar que se ela estiver andando, ela pode passar aqui, pode tropeçar, pode puxar o fio, danificar o equipamento. Então você tem uma série, né, de possibilidades com o fio quando ele está mais exposto assim. Perfeito. Okay? Chegamos então na cozinha. Então na cozinha o que a gente tem de perigo? Visualmente já algumas coisas já estão me alertando aqui. A gente vai ver que, né, a gente vai ter as frigideiras. Então o cabo de panela nunca tem que ficar pro lado de fora. O cabo de panela a gente sempre coloca, ok? Voltada para o lado dentro. Senão a criança, o que ela pode fazer? Ela pode vir, bater a mãozinha e isso virar em cima ali dentro. Tá? Aqui ainda assim a gente também tem um forno, que é um risco, né? Assou um bolo, assou um pão de queijo, fez algum assado, deixou a porta da cozinha aberta. Criança, quando começa a engatinhar, começa a querer andar, o que ela pode fazer? Ela pode vir com as duas mãozinhas e apoiar na frente ali daquele vidro e queimar a superfície ali da mão. Tá? Se a gente for para a pia, todo cuidado é pouco, tanto na pia quanto com os armários. Né? Não deixa nada próximo à superfície, porque ela pode bater a mão e pode virar, então a gente sempre coloca, né, afastado. Outro risco muito importante são, né, os objetos cortantes, como as facas, por exemplo, né, e ficar atento em relação também às prateleiras. Tá? O que a gente opta por fazer? Né? Atentar exatamente o que tem dentro de cada prateleira, porque olha só, dentro de uma prateleira eu posso ter mais um objeto cortante. Tá? E isso a criança na cabeça dela pode imaginar que seja uma espada. Tá? E ela pode machucar o coleguinha dela, entre outras coisas. Então a gente poderia, por exemplo, colocar essas facas dentro de uma vasilha e colocar numa parte do armário mais alta, onde a criança não tem acesso. Seria onde a criança não teria acesso. Tá? Ou então, né, por exemplo, sei lá, guardou aqui, ó, um ralador. Esse aqui também é um risco, né, da criança passar a mão, passar o rostinho, colocar isso aqui na boca, morder e se machucar. Tá? Então todo cuidado aqui é pouco. Então a gente está vendo que a pia aqui ela é conjugada, né, com
como se fosse um armário, né? Que a gente tem um armário embutido. Então aqui as panelas que foram utilizadas também com cabo lá de fora, estão quentes, então a gente tem que saber, né? Igual a gente viu no fogão, os cabos sempre tem que estar voltados para o lado interno aqui, né? Da pia. E se tiver que guardar alguma coisa, nunca deixar igual a gente está vendo aqui. Qual que é o problema? Aqui a gente tem vários riscos. Primeiro, né, a gente tem alguns produtos químicos que são guardados de maneira equivocada dentro da garrafa PET. Então esse aqui, por exemplo, eu não sei se é de bebê, eu não sei se é um produto químico, eu não sei se é um produto de limpeza, se é um suco, mas na cabeça da criança isso aqui vai virar o quê? Vai virar, né, um suco, vai virar um refrigerante, porque é o que ele conhece. Atentar também para a condição de bebidas alcoólicas, né, em um local muito baixo. A gente sabe dessa condição da ingesta da bebida alcoólica por criança, que também pode ser um grande problema. Então o ideal é você ter um espaço reservado para guardar esse tipo de bebida. Tá? Aqui a gente também está vendo os pequenos grãos, esse que está guardado dentro do recipiente de vidro, né? Então qual que é o risco grande? Pode estar até bem fechado, mas se ela puxa e quebra, esses pequenos grãozinhos aqui, né, eles vão se espalhar e fatalmente ela pode colocar no nariz, no ouvido, dentro da boca, né? E vai ser aquele desespero total para tentar retirar aquele objeto. Fora que essa vasilha pode ser quebrada e se transformar em caco de vidro e vai se tornar ali mais uma arma que pode ser fatal ali quando a criança estiver brincando, né? Porque como a gente já falou, a criança ela não tem uma ideia do que é o legal, o que é perigoso, o que não é perigoso ali na cabecinha dela. E a questão da bebida alcoólica também é bastante interessante a gente ressaltar que a criança, ela rapidamente ela fica alcoolizada. Sim. E o álcool, depois de certa quantidade ingerida, ele pode sedar o sistema nervoso central da criança. Ele pode ter depressão respiratória. Que gera uma depressão respiratória e a criança parar de respirar por alcoolismo. Então a gente pensa assim, foi um golinho. O que é um golinho para nós? O que é um golinho para uma criança? Então exatamente. Pode virar uma medicação que seda literalmente a criança e ela para de respirar. Exatamente. Né? Aqui mais um vídeo com a tampa aberta, né? Todo mundo tem coleções dessas tampas, né? Agora tá na moda, né? Vira copo. Né? Vira tudo, né? Vira tudo. Então o ideal também é sempre colocar ele na parte mais alta e proteger ele aqui onde a criança não consiga, né, ter ali o acesso. E a mesma questão com as facas, né? A mesma facas, questão. objetos pontiagudos que cortantes, colocar na parte alta mais alto do armário. Perfeito. Ok? Perfeito. O puxa-saco em si não tem problema. O problema todo é o que está dentro do puxa-saco. São as sacolas. Então qual que é o risco da sacola? A criança normalmente ela pode pegar a sacola e pode fazer o quê? Colocar na cabeça e ter ali, né, uma sufocação. Tá? Então ela pode colocar na cabeça e não conseguir retirar. Sem contar também que muitas vezes ela pode pegar uma sacolinha e colocar no braço e achar que é uma capa do super-homem que ela vai poder voar. Tá. Né? E como é que a gente está, por exemplo, num prédio, né? A gente está falando aqui do 10º andar, ela pode, por exemplo, chegar na janela, colocar a sacolinha e achar que ela vai poder voar querer voar. Tá? Então a sacolinha tem esses dois riscos. Né? Fazer a criança soltar a imaginação, porque ele vai ver os super-heróis, né, voando ali, e também pode colocar isso na cabeça e isso pode provocar um sufocamento. E você falou também da bexiga, porque a bexiga é um problema. Sim, aqueles balões. O balão estourou, então ele pode colocar aquilo na boca que pode provocar uma obstrução. Né? E como o balão ele tem uma textura mais emborrachada, ele adere mais facilmente na cavidade interna da criança, que chama de orofaringe, e fica até mais difícil da gente conseguir retirar esse objeto com as manobras tradicionais de obstrução, que a gente vai aprender no vídeo mais à frente. Aguardem surpresas. Lavanderia. Chegamos então na lavanderia. A primeira vilã vai ser a máquina, né? Essa aqui é a máquina, ela é uma que a gente chama de semi-automática, né? Qual que é a vantagem dessa para as máquinas que algumas pessoas ainda têm na casa, que a gente chamava de tanquinho? Tanquinho. Né? A primeira condição, o risco maior vai ser o afogamento. Né? A gente sabe que uma quantidade baixa de água pode provocar o afogamento na criança, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas qual que é o risco maior em relação ao tanquinho? O tanquinho, independente se a tampa dele estiver aberta ou estiver fechado, né, aí ele continua fazendo o movimento circular. Então se essa criança, a mãe esquece um balde aqui, ou vai lavar a roupa, coloca aquela pilha de roupa do lado da máquina, a criança ela vai ser alpinista, ela vai escalar
vai chegar, vai colocar aqui, porque o barulho vai fazer e chamar a atenção dela. O que está acontecendo Então, o que está acontecendo aqui dentro? Então, o que ela pode fazer? Ela pode apoiar aqui, e a gente sabe que a cabeça da criança pesa mais em relação ao corpo. Quando ela fizer o movimento para verificar o que está acontecendo lá dentro, o que vai acontecer com ela, ela vai virar. Se for a máquina semiautomática, ela vai ter um afogamento tradicional, né? Então esse afogamento, se a mãe ficar atenta, ela vai só retirar essa criança, né, e produzir ali a possibilidade de fazer uma desobstrução de vias aéreas nele, conforme o esquema de idade. Agora, se for o tanquinho, além do afogamento, ele vai começar a fazer o movimento circular e as peças que estão ali dentro vão começar a comprimir. Então, além do afogamento, a gente também pode ter fratura de clavícula, fratura de bracinho, fratura de antebraço. Então é um perigo gigantesco, né? Isso a nível de afogamento e também do movimento circular que a máquina faz. Outro grande risco que a gente vai ter vai ser, né, de acordo com a instalação elétrica. Tá? Então a tomada preferencialmente um pouco mais alta, né? O engate e a projeção também da dispensação ali de água também tem que estar bem ali, né, ajustado e programado para que, né, o esvaziamento da máquina também seja feito da maneira programada, do jeito correto, né? Que uma quantidade pouca de água, como eu já falei, é o suficiente para afogar essa criança. E outra condição que a gente tem são os baldes, né? Então balde com água também é um atrativo para a criança, né? A mesma condição que ele pode virar a cabeça dele mais pesada, e a gente sabe que 3 centímetros de água dentro de um balde é o suficiente para provocar o afogamento da criança. Então se ele cair com o rostinho ali, a gente vai ver que essa quantidade de água que é pouca, 3 centímetros, né, ali na coluna de água, vai fazer a obstrução da via aérea dele, que é uma via aérea mais curtinha. Se não está utilizando o balde, tem água dentro dele, o que a gente tem que fazer? Dispensar a água dentro desse balde, tá? E deixar ele no local protegido, sempre com a boca virada para baixo, tá? Então essa é a recomendação que a gente dá para esse tipo de situação, né? Para não ter aí a possibilidade de acidente como afogamento. Então outro problema na área de serviço são os produtos de limpeza, né? Uma coisa que a gente vê que é muito comum é isso aqui, ó. Tcharam! Produto químico, né, dentro da garrafa PET. O que a criança pode achar que isso aqui, né, que isso pode ser? Isso pode ser um suco de uva, que está até parecendo um suquinho de uva, né? Então a criança vem, ela vai associar com refrigerante, pode abrir, pode colocar na boca, né? Condição de alvejante, desinfetante, desencrostante, tudo isso tem que ficar guardado em um ambiente protegido, de preferência com a porta e fora do alcance da criança, né? O risco de intoxicação é muito alto. Ela não consegue fazer essa diferença do que é, né, um suco, o que é um refrigerante, do que é um produto químico, do que é, né, um detergente ali que vai estar, né, de uma certa maneira exposto nesse ambiente, que vai favorecer a possibilidade dessa criança ter esse acidente que vai ser intoxicação, né? Então isso tudo a gente consegue visualizar nesse ambiente que vai ser a área de serviço, tá? Atenção também com o gás, a chave aqui, né, de preferência desse gás sempre fechada. Lugar de criança não é na cozinha, então muito menos na área de serviço. De limpeza a gente também está vendo o quê? Né, um botijão de gás aqui. E a gente vê o quê? Que, né, é importante a chave estar sempre bem fechada. A gente sabe que o lugar de criança não é na cozinha, também não é na área de serviço. Se a criança tiver que estar na área de serviço ou na cozinha, sempre acompanhando com o adulto, né? E um toque aí também para os pais, né? Lembrar que a mangueira que faz a conexão do botijão no fogão, ela tem prazo de validade de 1 ano. Então a gente sabe que essa mangueira deve ser trocada anualmente, né? Porque a partir de 1 ano, né, a eficácia e eficiência dela para fazer esse transporte do gás, ela já pode estar comprometida, tá? Então é outra dica que a gente dá aí, essa dica agora é para você, viu, papai e mamãe? Ficar atento com a data de validade da mangueira aí, né, que vai fazer a condução do seu gás, né, do GLP, para o seu fogão lá dentro da cozinha. Tá ok? Chegamos no banheiro, outro local que também oferece uma grande possibilidade de risco, né? Bom, então aqui a gente está vendo, né, a primeira possibilidade de acidente, que vai ser o vaso sanitário. Tá? Qual que é o risco do vaso sanitário? Afogamento, né? Igual a gente falou na área de serviço, 3 centímetros de água pode provocar o afogamento da criança. Qual que é o ideal? Porta do banheiro sempre fechada ou a tampa do vaso sanitário sempre baixa. Tá, ok? E atentar para os objetos laterais, que a criança pode pegar, colocar na boca, ter um risco de uma infecção, pegar uma parasitose e coisa do tipo, né? A escovinha, né, de higienização aqui, né, da louça do vaso sanitário, e também a possibilidade dos lixinhos que a gente tem que coloca. De preferência uma lixeira sempre
com tampa e a lixeira de pedal. Por quê? Porque a lixeira de pedal vai ser mais um dificultador para essa criança abrir essa lixeira e ter acesso ao conteúdo que está dentro dela. Tá ok? Outro risco que a gente tem vai ser em relação a alguns objetos que eu deixo em cima da pia. Tá? Então ficar atento, né? Com a saboneteira, no caso aqui é uma saboneteira de vidro, então o risco é muito aumentado se ela cair, né, e ter estilhaço pelo chão. A parede de barbear, a lâmina de barbear, porque a criança pode pegar, né, ver o pai ou a mãe utilizando, vai querer fazer ali, né, a cópia semelhante do pai e da mãe, vai querer passar no rosto, pode machucar o rostinho, ou até mesmo colocar na boca e machucar. A gente sabe que aqui tem duas lâminas que são extremamente cortantes, então isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Então outra condição que a gente vai ver vai ser as banheiras, né? Crianças aí até mais ou menos um ano, 2 meses, dependendo do porte físico dessa criança, né, vai receber o seu banho dentro de uma banheirinha como essa, tá? Qual que é o grande risco? O primeiro risco é a temperatura da água. Aquela mãezinha de primeira viagem, normalmente ela não tem uma habilidade de fazer o quê? Né? Verificar a temperatura da água. Então se ela coloca uma água muito quente e não verifica a temperatura da água, qual que é o risco? Dela colocar essa criança dentro dessa banheira água muito quente e provocar queimadura, tanto nela como principalmente na criança. Então o ideal é você utilizar, né, sempre as costas aqui do antebraço para verificar a temperatura aí da água, né, e colocar na cabeça, pelo amor de Deus, se a criança está na banheira, eu como adulto tenho que ficar o tempo todo monitorando essa criança. Tá? Tocou a campainha, tocou o telefone, tocou o celular, eu não posso sair do lado dessa banheira com a criança para fazer o atendimento desse dispositivo. Então se eu deixo essa criança sozinha dentro da banheira, é um risco que eu estou assumindo caso ela venha se afogar. Então quando a gente está falando de água, quando a gente está falando de banheira, não só banheira, né? A gente não tem aqui, mas aquelas piscinas plásticas, né? Que cabem ali 1000 litros, 2000 litros, sempre tem que ter um adulto por perto fazendo a supervisão, tá? Para a criança, né, provocar um afogamento ali é a condição de um piscar de olhos. Né? Eu tenho certeza que você não quer que sua criança se afogue dentro dessa banheira, né? Ou dentro dessa piscininha aí de plástico, tá ok? Então sempre que a criança estiver tomando banho, a criança tem que estar sempre sob a supervisão ali de um adulto, tá? E uma característica legal que a gente tem aqui na casa da Nath é que além da banheira infantil, a gente tem uma banheira de adulto. Né? Então às vezes o adulto ele entra dentro da banheira, vai tomar um banho relaxante, aí vai e esquece a banheira cheia, sai e deixa a porta aberta. Se tem a criança, o que é que vai acontecer? A criança ela é fascinada com a água, ela gosta de estar dentro da água, né? É um meio aquático que ela lembra de quando ela estava lá dentro da barriga da mãezinha dela. Então o que é que ela vai querer fazer? Ela vai querer brincar com essa água, ainda mais se tiver algum bichinho, se tiver algum atrativo, né? Um vidro de shampoo mais colorido, o próprio sabonete, vai atrair a atenção dessa criança e ela vai querer pegar esse objeto. E no momento que ela projeta o seu corpinho aqui dentro, ela pode virar dentro dessa banheira e também fazer um afogamento. Tá? Então imediatamente, acabou de fazer o seu momento relaxante, faça o esvaziamento imediato da banheira. Tá ok? E esses são os riscos que a gente tem dentro do nosso banheirinho aqui. Tá certo? E dentro do box, o que a gente tem? Aqui alguns riscos. Primeiro risco, shampoo, condicionador, né, que vai ficar no chão. Então a criança ela pode pegar esse produto, pode abrir, vai fazer o quê? Pode colocar na boquinha e pode ingerir. Outro risco é deixar, né, as coisas penduradas na altura da criança. Né? Então ela pode brincar, pode puxar até mesmo o chuveirinho, ela pode pegar e pode puxar, né? E dependendo da força que ela tiver, ela consegue até arrancar esse chuveiro lá de cima. Tá ok? Então dentro do box, esses são os cuidados que a gente tem que tomar em relação, né, à atenção redobrada se eu tenho uma criança dentro da minha casa. Chegamos no quarto! No quarto, que aqui a gente, né, tá simulando o quarto, né, do casal juntamente com o bercinho da criança, né? E eu acho que nesse momento a pessoa mais indicada para mostrar o que está de errado nessa cena aqui é você, viu? Gente! Não sou eu! Lembre-se que o bebê recém-nascido ele tem um refluxo. Eu já falei isso em um dos vídeos que está aqui no nosso canal. Nós temos o esôfago e o estômago. Entre o esôfago e o estômago nós temos uma válvula chamada cárdia, que quando a gente termina de comer, essa válvula fecha. Então, quando o bebê nasce, principalmente os bebês prematuros, isso é mais frequente, o bebê vai ter a questão do refluxo. Então nós nunca vamos deitar o bebê a 0 graus. Então, quando a gente tiver um bercinho, nós estamos simulando aqui assim, um bercinho, algumas mamães vão comprar almofada anti-refluxo.
Mas só que você vai usar ela até 9 meses, estourando 10 meses de vida do neném. Então muitas vezes fica muito caro a aquisição disso. Então o que eu indico? Aqui em Minas nós temos a colchinha de piquê. É uma colcha que vai ser uma colcha mais fininha, uma colcha menor. Nós vamos pegar essa colcha que está aí na sua casa, ou uma toalha, pode ser uma toalha também. Vamos dobrar essa colcha, ó. E vamos fazer um ângulo de 30 graus debaixo do colchão do bebê. E aí vai vir este ângulo aqui, vai ter o colchão do neném. Nós estamos fazendo desse jeito para vocês terem a visibilidade do que vai acontecer. E o bebê vai ficar elevado 30 graus, que seria mais ou menos isso aqui, ó. E aí tendo o colchão, o bebê vai ficar mais em pezinho. Todas as vezes que a gente deitar ele, ele vai ficar com a cabeça sempre mais alta que o bumbum. O que vai evitar do bebê golfar. E esse vômitozinho do neném será aspirado e ir pro pulmãozinho, certo? Exatamente, né? E ficar atento nessas possibilidades, né? Então aqui a gente tem uma dessas condições. O bebê vem crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A gente também tem que lembrar que a gente tem que calcular a altura do berço, tá? Então à medida que ele for crescendo, a gente tem que fazer o quê? Né? Vai abaixando, né? Para que ele não tenha a possibilidade de escalar esse bercinho e cair daqui de dentro, tá? Então, outro cuidado que a gente tem que ter em relação à segurança dessa criança, tá? Aqui nesse quarto que a gente está fazendo, né, essa simulação, a gente está vendo que a gente tem vários objetos espalhados pela casa, né? Vários objetos. E aqui, Vanessa, a gente tem uma arara. Tá vendo essa arara aqui? Né? É uma casa mais moderna. E a gente está vendo que tem alguns vestidos que vão chegar até o chão. E qual que é o risco, Vanessa? Você consegue ver algum risco aqui ou não? Eu pensei no neném segurar esse vestido e isso poder a arara cair. É um dos riscos que ele pode ter. Mas um grande risco que ele tem, não sei se você já observou criança quando tipo, chega ou fica escondido atrás da cortina, o que ele faz? Ele entra aqui de baixo, apoia aqui e começa a girar. Então, nele começar a girar, pode acontecer dentro do próprio tecido, da cortina, ou aqui na condição dessa arara, né, de um vestido, né, enroscar no pescoço dele, provocar também até um sufocamento ou um engasgamento. Tá? Então ele também tem que ficar atento aí nessa condição. O ideal não seria as roupas expostas, igual a gente está vendo aqui. Né? Aqui tudo bem, porque a gente está simulando dentro da casa como se fosse uma casa onde tivesse uma criança. Mas os pais que têm closet, ou que tem algum armário de guarda-roupa, e esse armário de guarda-roupa ficar com as portas abertas, também é a mesma coisa. Deixar a porta do armário sempre fechada. Tá ok? Então aqui a gente está vendo a cama que é um pouquinho mais moderna, uma cama que ela fica coladinha no chão. Tá? Mas de maneira geral, normalmente os casais têm aquelas camas, né, que elas são bastante altas. Então a primeira, normalmente é a cama box, né, que às vezes está até 60, 80 centímetros de distância em relação ao chão. Tá? Então se a criança é uma criança de 8 meses, 9 meses, 6 meses, 4 meses, 5 meses, quando ela começa a já conseguir virar, se eu deixo essa criança sozinha em cima do colchão, né, embora que seja uma altura muito pequena, né, mas se for uma cama box como essa que a gente falou, ele pode rolar e pode cair da cama. Aí pode ter um trauma de cabeça, pode ter uma fratura de clavícula, que é muito comum. Então essa criança aqui em cima, por um descuido dos pais, né, ela pode rolar e pode cair ali no chão. Tá? Então basicamente no quarto a gente tem que ficar atento ao que? Em relação aos adornos em cima do criado mudo, ao abajur, a própria instalação elétrica, né, que tem ali em relação ao abajur, a condição de algum tipo de medicamento, igual a gente viu lá na sala, que também pode estar presente no quarto desses pais. Tá? Então tudo isso a gente tem que deixar sempre fora do alcance das crianças. A gente sabe que são, né, os nossos presentinhos de Deus aí, e a gente deseja sempre o melhor para eles. Né? E eu acredito que se a gente tiver essa atenção especial, né, do ambiente doméstico, porque aqui a gente mostrou não todas as possibilidades de risco, porque elas vão, à medida que a gente vai conhecendo o nosso ambiente, a gente consegue identificar novos riscos que estão sujeitos a aparecer. Tá? Mas você já conhece os principais riscos, foram isso que eu mostrei para vocês, né? Claro que cada casa vai ter uma decoração diferente, vai ter, né, um formato diferente, um detalhe diferente. E nada, né, mais justo do que quem mora lá dentro, sendo o pai e a mãe, sendo os responsáveis aí para garantir a segurança dessa criança, principalmente no ambiente doméstico. E o mais importante, algumas casas nós vamos ter os quintais, né? Sim. E aí nós vamos ter outros perigos além dos apartamentos que são de grandes metrópoles, a maioria da população está em apartamento, né? Mas no caso dos pais que moram em casas, e aí nós vamos ter os quintais,
Uma preocupação que nós temos que ter é a questão da dengue. A questão da dengue, de alguma possibilidade de animais peçonhentos ou não, né? As condições, né? Se tem árvore ou não para a criança escalar, aquela árvore sofreu uma queda lá de cima ou não. Né? A presença das cordas e os balanços também, a gente também tem que ficar bastante atento. Objetos pontiagudos, pequenos objetos, né? O condicionamento adequado aí desse lixo. Né? A possibilidade de ter uma piscina no quintal também é muito grande, então, né, se essa criança ela fica sozinha, próximo à área da piscina, a chance dela se afogar também ali também está aumentada. Né? Então tudo isso a gente tem que fazer esses links diários, né, sempre pensando na possibilidade do que pode oferecer risco ali para o meu filho, para minha filha. Tá? Porque eu fazendo esse link, né, do que pode ser prejudicial ali para aquelas crianças, automaticamente já vou tratar de resolver esses problemas exatamente para que o acidente não aconteça. Perfeito. Perfeito, Marcelo. Eu gostaria de te agradecer demais. Eu que agradeço mais uma vez. O Marcelo está aqui pela Cruz Vermelha, né? Sim. Ele é instrutor da Cruz Vermelha em cursos de urgência e emergência, né, de primeiros socorros. Ele é professor universitário. Também. O Marcelo trabalhou no SAMU por 7 anos. E custeia conseguir um horário na agenda desse moço que está aqui hoje. Eu queria te agradecer demais por você ter vindo fazer esse bate-papo com os pais. Para quem gostou do Marcelo e está querendo ter mais contatos profissionais, acompanhar o trabalho dele, aqui debaixo eu vou colocar alguns dados, tá? Para te enviar um e-mail, tirar algumas dúvidas com pode ficar à vontade. Fica à vontade. E agora com esse, lógico que nós não vamos conseguir extinguir tudo, tá, gente? Porque cada caso tem a sua particularidade. Mas a gente espera ter alcançado pelo menos o know-how da maldade para os pais, né? Ter a maldade de onde pode acontecer acidente. E de fato ter uma casa segura, que é o nosso objetivo, né? Que é o nome do nosso programa de prevenção de acidentes na infância. Exatamente. Né? Alcançando então essa expectativa de atingir todas as residências, seja uma casa bem pequenininha até uma casa muito grande, né? Ela sendo segura aí para o seu filho. Exatamente. Nós estamos fazendo esse especial para as férias, que está chegando agora, mas por favor, adapte já a sua casa para o ano inteiro ser seguro. Exatamente. Porque essa casa também agora tem novos integrantes que são os pequenininhos, São né? os pequititos que estão chegando aqui, né? Se for da intenção, pode chegar mais. Exatamente. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço. Se vocês quiserem de novo o Marcelo aqui, vocês deixam um recado aqui. Traz o Marcelo de novo e fala as dúvidas que quer que traga ele aqui para bater um papo com a gente. Um beijo grande para todos e a gente se vê até o próximo.